Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danemate. Na aula de hoje, vamos estudar alguns exercícios sobre pirâmides, combinado? O primeiro deles, calcule a área total de uma pirâmide de base quadrangular regular com aresta da base de 16 centímetros e altura de 6 centímetros. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós devemos colocar as informações que o exercício nos deu na figura. Ele disse que a altura é 6 centímetros e ele disse que a aresta da base é 16 centímetros. Feito isso, vamos agora colocar o apótema da base, representado por este segmento amarelo. Sabemos que o apótema da base, quando a base é quadrangular regular, é a metade da aresta da base. Então, sabemos que este segmento amarelo mede 8 centímetros. Vamos então fechar o triângulo, onde o apótema da pirâmide está marcado de vermelho, e eu não sei qual é a sua medida. Eu a chamei de x. Tudo bem? Usando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Temos então que x ao quadrado é igual a 36 mais 64, x ao quadrado é igual a 100. Conclusão, esta hipotenusa vermelha mede 10. Então, sabemos que o apótema da pirâmide mede 10 centímetros, ok? O objetivo é calcular a área total. Observe que a área total são 4 triângulos, não é? Mais o quadrado da base. Então, se são 4 triângulos, eu tenho base do triângulo 16, a altura do triângulo, que é o 10 que eu acabei de encontrar, que é esse x, sobre 2. Mais o quadrado, que é 16 ao quadrado. Então, nós teremos que a área total será 320 mais 256. Finalizamos o exercício com a área total de 376 centímetros quadrados. Tudo bem? Toda vez que terminarmos um exercício, você deve refazê-lo, tá? Tentando explicar cada passo. Feito isso, vamos para o próximo. Bom, número 2. Calcule o volume de uma pirâmide de base quadrangular regular com aresta lateral de 13 centímetros e a aresta da base de 5 raiz de 2 centímetros. Primeiro passo, colocar as informações do exercício na figura. Bom, ele disse que a aresta da base é 5 raiz de 2 centímetros e disse que a aresta lateral da pirâmide ela tem 13 centímetros. Perfeito? Bom, sabemos que a diagonal do quadrado mede sempre o lado multiplicado pela raiz de 2. Então, a diagonal deste quadrado, observe que a diagonal do quadrado vai medir 10 centímetros. Então, do centro até essa extremidade, a metade da diagonal medirá 5 centímetros, ok? Bom, feito isso, feche o triângulo com a sua altura e use o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Temos, então, que a altura ao quadrado será 144, a altura será igual a 12 centímetros. Perfeito? Bem, ele quer o volume. Volume é a área da base multiplicado pela altura da pirâmide dividido por 3. Como a base ele nos deu a aresta, então eu tenho que é um quadrado, então a área da base vai ser o quadrado de 5 raiz de 2 vezes a altura que encontramos agora, que vale 12. Conclusão, o volume será 50 vezes 12 sobre 3. O volume será igual a 200 centímetros cúbicos. Esta é a resposta final deste segundo exercício, que mais uma vez eu lhe peço sempre para que você refaça, certo? Tomando o cuidado de explicar passo a passo para que você entenda completamente o raciocínio. Vamos para o próximo. Octaedro regular. Número 3. Calcule o volume de um octaedro regular em função da aresta x. Nós, na verdade, vamos calcular em função da aresta x para que nós possamos descobrir uma fórmula para calcular o volume de um octaedro regular. Tudo bem? Bem, feito isso, observe que o octaedro é formado por duas pirâmides. Uma pirâmide que está em cima, representando com essa altura que está em vermelho, e uma pirâmide que está para baixo. O octaedro, então, o seu volume será a soma dos volumes das duas pirâmides. Um fato bastante interessante é que a altura da pirâmide é exatamente igual, certo? A metade da diagonal da base. Como essa base
é a base de um quadrado, a diagonal do quadrado é L raiz de 2, então a metade vai ser L raiz de 2 sobre 2. Observe que, como está em função de x, eu estou chamando o lado L de x, perfeito? Então, sabemos que a altura da pirâmide tem o mesmo tamanho de metade da diagonal da base. Isso vai facilitar o nosso trabalho. Por quê? Porque o volume do octaedro é igual a 2 vezes o volume da pirâmide. Como o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3, basta que eu calcule a área da base, multiplique por este resultado, que é x raiz de 2 sobre 2, e divida tudo por 3. Então, eu tenho que o volume do octaedro será igual a 2 vezes x² vezes h sobre 3, onde h é x raiz de 2 sobre 2. Simplificando esse 2 com 2 aí, o 2 preto com o 2 vermelho, teremos então que o volume do octaedro é x³ raiz de 2 sobre 3. Esse resultado é muito importante porque é uma fórmula. Então, a partir de agora, você poderá usar essa fórmula para calcular o volume de um octaedro quando você souber a aresta dele. Por exemplo, para um efeito de cálculo, se a aresta desse octaedro fosse 5, você substituiria, aí ficaria 5 ao cubo, que é 125, raiz de 2 sobre 3. Tudo bem? Vamos para, então, o próximo exercício. O quarto exercício diz o seguinte: calcule a área lateral de um octaedro de 9 raiz de 2 centímetros cúbicos de volume. Eu vou usar aquela fórmula, né? A fórmula é o volume do octaedro é igual a x ao cubo raiz de 2 sobre 3. Como ele disse que o volume é 9 raiz de 2, eu igualo, né? Corto essa raiz de 2, passo o 3 que está no denominador multiplicando o 9, dá 27, tiro a raiz cúbica, x igual a 3, certo? Se o x é igual a 3, a área lateral são 8 triângulos equiláteros que tem como lado o x, que é a aresta do octaedro. Substituindo o x por 3, encontraremos então que a aresta lateral será 2 vezes 3 ao quadrado raiz de 3. Conclusão, a área lateral será igual a 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Perfeito isso? Vamos para o próximo. Tetraedro regular. Calcule o volume de um tetraedro em função de sua aresta x. Bom, se eu quero calcular em função da aresta x, é porque o meu interesse é descobrir uma fórmula para o volume do tetraedro. Tudo bem? Bom, primeiro passo, a gente vai marcar em verde o apótema da base. O apótema da base é o apótema de um triângulo equilátero. Então, ele mede x raiz de 3 sobre 6. Marcamos agora o apótema do tetraedro. O apótema do tetraedro nada mais é do que a altura de um triângulo equilátero. Então, ela mede x raiz de 3 sobre 2. Para calcular o volume, eu inicialmente preciso calcular a altura do tetraedro. Então, eu vou chamar essa altura de h. Tá? Bom, feito isso, eu vou usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós teremos que 3x² sobre 4 é igual a 3x² sobre 36 mais h quadrado. Feito isso, calculamos o MMC, certo? E então encontraremos que a altura do nosso tetraedro sempre será x raiz de 6 sobre 3. Este é um resultado que você poderá usar daqui para frente como uma fórmula. Você não precisa demonstrar esse resultado toda vez que você necessitar dele, tá? Mas é importante saber uma coisa. Às vezes, a gente esquece a fórmula e temos que ter a capacidade de demonstrá-la para poder, então, continuar o exercício. Bom, já que eu encontrei a altura, agora eu vou encontrar o volume, que é o objetivo do exercício. Sabemos que o tetraedro nada mais é do que uma pirâmide. Sendo uma pirâmide, o seu volume será dado com a fórmula, não é? 1/3 da área da base vezes a altura. Então, eu estou reproduzindo aí os valores que nós encontramos na tela anterior. E vamos lá. Volume do tetraedro, área da base vezes a altura sobre 3. Substituo a área da base como sendo a área de um triângulo equilátero, que é x² raiz de 3 sobre 4. A altura do tetraedro é x raiz de 6 sobre 3, dividido por 3. Multiplicando isso, encontraremos que o volume do tetraedro será igual a x ao cubo raiz de 2 sobre 12. Chama a atenção que essa raiz de 18 que apareceu aqui, ela vai ser quebrada em raiz de 9 vezes raiz de 2, e raiz de 9 é 3. Por isso que apareceu esse 3zinho aqui, que foi simplificado com 36 e deu 12. Combinado isso? Vamos para o próximo exercício.
Calcule o apótema do tetraedro com 144 raiz de 3 centímetros quadrados de área total. A área total de um tetraedro nada mais é do que 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, eu estou marcando aí, né, as informações pertinentes ao exercício. Sabemos que a altura que está marcada é em vermelho, o apótema do tetraedro está marcado de roxo e o apótema da base está marcado de verde. Perfeito? Isso vai ser importante no cálculo que faremos agora. Bom, feito isso, a área total, como eu disse antes, são 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, a área total será 4 vezes x² raiz de 3 sobre 4. Mas ele deu essa área total. Ele disse que a área total é 144 raiz de 3. Simplificando, encontraremos então que o valor da aresta x é 12. Ok? Se a aresta x é 12, eu sei então que o apótema do tetraedro ele é numericamente igual à altura do triângulo equilátero, que é x raiz de 3 sobre 2. Substituindo o x por 12, teremos então 12 raiz de 3 sobre 2 e simplificando, encontraremos o resultado final, que o apótema do tetraedro é 6 raiz de 3 unidades de medida que foram utilizadas nesse exercício, centímetros. Perfeito? Vamos para o próximo. Calcule a área do triângulo AMD, sendo ABCD um tetraedro regular de aresta x. O triângulo AMD é formado pelo vértice A, esse ponto médio M e o vértice D. Tudo bem? Bom, para calcular a área de um triângulo, sabemos que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, observe que a base é esse segmento que está em azul. A base mede x raiz de 3 sobre 2, porque a base do triângulo é a altura de um triângulo equilátero, certo? Então, a altura do triângulo equilátero sabemos que é x raiz de 3 sobre 2. A altura do triângulo AMD é a altura do próprio tetraedro. Então, ela mede x raiz de 6 sobre 3, porque já demonstramos isso em telas anteriores. Então, a área do triângulo AMD será base vezes altura sobre 2. Substituindo as informações, encontraremos que a área do triângulo AMD será igual a x² raiz de 2 sobre 4. Uma informação também que você pode, se quiser, memorizar, mas eu sinceramente acho de pouca utilidade. Vamos para o próximo. Pirâmide de base hexagonal regular. Exercício número 8. Calcule a área total de uma pirâmide de base hexagonal regular de 12 centímetros de altura e a aresta da base de 6 raiz de 3 centímetros. Eu vou inicialmente, sem ter a necessidade de calcular e de imediato, mostrar para vocês que existe um triângulo muito importante dentro dessa pirâmide, que é um triângulo formado, certo? Aí pelos segmentos vermelho, roxo e azul claro. Observe que este triângulo é um triângulo retângulo e ele diz o seguinte, que a partir da aresta da base, se eu souber também, por exemplo, a aresta lateral, eu posso calcular a altura da face, que é o apótema da pirâmide, ok? Eu não vou usar esse triângulo no cálculo do exercício, mas é um triângulo bastante interessante. Bem, vamos então começar. A informação que ele nos deu é que o apótema da base, certo? É o segmento OM, ele disse que a altura vale 12, fechando o apótema da pirâmide, certo? Com esse segmento roxo. Para calcular o apótema da base, observe que o apótema da base é a altura de um triângulo equilátero. Como ele nos deu a aresta da base, eu posso substituir, certo? O apótema da base, então, é lado raiz de 3 sobre 2. Como ele disse para nós que o lado vale 6 raiz de 3, eu faço as contas e descubro que o apótema da base dessa pirâmide mede 9. Usando Pitágoras, eu vou ter que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Encontraremos, então, que o apótema da pirâmide será 15 centímetros. Feito isso, eu posso calcular a área do triângulo BCG, certo? O triângulo BCG, a área dele vai ser dada por base, que é 6 raiz de 3, vezes a altura, que é o valor 15 que acabamos de descobrir, dividido por 2. Feito o cálculo, a área do triângulo BCG será 45 raiz de 3. Como ele quer saber a área total, eu tenho 6 triângulos e tenho que calcular a base, que é um hexágono. A área do hexágono é 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Fazendo os cálculos, encontraremos, então, que a área total será igual a 432 raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem? Vamos, então, para o próximo exercício.
Calcule a aresta lateral de uma pirâmide triangular regular de 12 centímetros de altura e 75 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados de área da base. Eu desenhei dentro dessa pirâmide já um triângulo muito importante, que é o triângulo formado pelo apótema da base, a altura e a apótema da pirâmide. Agora eu chamo a atenção para um detalhe. Existe um triângulo do outro lado, né, que é um segmento amarelo, esse segmento que é a aresta lateral que está em azul, que é o Y, e a altura da pirâmide, que é 12. Observe que esse segmento amarelo é o dobro daquele segmento verde, que é o apótema da base. Então, eu sei que a área do triângulo ABC, que é o triângulo da base, é a área de um triângulo equilátero, que é x², raiz de 3 sobre 4. Então, usando os dados do problema, encontraremos que o lado x é 5 raiz de 3. Substituindo, né, o segmento AO, como ele é o dobro do apótema, ele será x raiz de 3 sobre 3. Então, nós temos que o segmento AO será igual a 5. Então, nós usamos Pitágoras agora. Y ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E descobrimos, então, que esta aresta lateral mede 13 centímetros. Fizemos uma revisão com bastante conteúdo. Sugiro que você se dedique aos seus estudos. Você tem um vídeo que dura menos de 20 minutos. Você pode fazer cada exercício novamente, com muita calma, certo? Sempre pausando o vídeo e verificando seus cálculos. Tente explicar para os seus colegas aquilo que você está fazendo, porque é uma maneira de estudar. E não se esqueça, aprenda matemática em qualquer lugar. Abraços e boa sorte!